Glórias, 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 mil vezes glórias, honras e louvores. É assim, amado, você viu? Realmente o barulho ficou muito difícil para eu fazer a transmissão. Eu tive que desligar. O trem parou aí. Não sei se vai ficar muito tempo, mas nós vamos tentar fazer essa transmissão em nome de Jesus, porque não é possível que essas coisas aconteçam assim, não. Sei lá o que está acontecendo, mas tudo bem. Não, saber a gente sabe. Mas, paz, amados, paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Bom, o que nos traz aqui, amado, até o título, ele é um pouco meio tendencioso, né? Mas eu queria contar um testemunho. Até para transar tive que esperar, né? É o relacionamento meu com Deus. Vamos lá, vamos tentar entender. Então, o meu relacionamento com Deus, Criador, sempre foi harmonioso desde a minha conversão. Eu sempre ouvi Deus dos meus ouvidos e Deus sempre me ouviu, sempre. Nossa, desde a minha conversão, da minha mocidade, isso sempre aconteceu. Quando eu me converti na Igreja Batista da Esperança, eu vivi os dias mais maravilhosos, os dias do meu primeiro amor. Com intensidade, amados, foi muito gostoso aqueles dias. Cultos nos lares, culto na casa do irmão Araújo, da irmã Norma, do irmão Davi, do irmão Eli. Nas quarta-feiras nós íamos nos cultos nas igrejas, na igreja, né? Que era o culto de oração. E as reuniões aos sábados e domingos. Sábado mocidade e domingo na escola dominical. E cultos à noite. Num desses cultos de sábado da mocidade, Deus Criador falou comigo. Deus Criador falou comigo, é verdade. Foi a primeira experiência que eu tive espiritual que eu amei, foi muito boa. E eu não sabia que era Deus Criador que estava falando. Eu ia a uma reunião da mocidade. Nós éramos bem pobrezinhos naquela época. Eu tinha só uma calça branca, para ir para as reuniões. Essa calça eu tinha ganhado do meu irmão mais velho. Ele deixou para mim, deu para mim uma calça branca afivelada, né? Quando eu me converti, ele me deu aquela calça. Então eu comecei a ir para as igrejas, né? Eu falei para minha mãe, a minha mãe ela é espírita, ela recebia espíritos dentro do quarto da nossa casa, do quarto dela na nossa casa, né? E eu pedi para ela, eu disse, mãe, eu tenho uma reunião no sábado e vai ser uma reunião, né, especial, né? E eu falei para minha mãe que para ela dar uma lavada na calça para mim poder ir nessa reunião da mocidade especial. Dá para a senhora lavar para mim? Ela disse dá, beleza. No sábado cheguei do serviço, né? Tomei um banho e fui pegar a calça. Não achei a calça. Perguntei à minha mãe onde estava a calça e ela disse no varal. Aí fui lá pro varal. Cheguei no varal, a calça estava molhada, encharcada. Nossa, aquilo pra mim foi muito triste, muito. Peguei a calça molhada, coloquei no corpo, né? Mesmo molhada, mas chorando, chateado, com lágrimas nos olhos, eu saí da minha casa e comecei a descer rumo à igreja, uma rua da minha casa. Como a rua da minha casa ela era de terra, de barro, né? Então, quando com a calça molhada, a gente pisava na areia, aquela areia subia e pegava na calça, ela ficava mais suja ainda. Aquilo para mim foi, nossa, eu comecei a reclamar, falei, poxa Deus, se eu tivesse indo beber, né? Se eu tivesse indo para um baile ou roubar, então indo para fazer alguma coisa errada, né? Poxa, eu tô indo adorar o Senhor na tua casa, né? De repente, amados, eu ouvi dentro do meu coração, dentro da minha alma, assim, uma voz que dizia assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu fiquei assustado, eu fiquei apavorado, eu fiquei assim, sabe, estarrecido. Nunca tinha ouvido aquele som daquele jeito. Fui pro culto, participei de toda a reunião, fui embora para casa. Na semana seguinte, eu nunca tinha ouvido. Veio um pastor, convidado pelo pastor Osório, né? E, e, e esse pastor, na hora de começar o culto, na Igreja Batista nós lemos a palavra, né? Então ele pediu para abrirmos a Bíblia no livro de Isaías 41:10. Amados, quando eu abri a Bíblia que ele começou a ler, quando ele disse: não temas porque eu sou contigo. Amados, o meu coração pulava, sabe? O Espírito Santo dentro de mim é uma igreja batista, né? Então não é uma igreja pentecostal, é uma igreja tradicional. Mas eu me senti ali, sabe, vontade de dar glórias, honras e louvores a Deus. A minha alegria foi imensa. E eu comecei a pensar e a falar: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus tremendo, maravilhoso. E a partir daquele dia, sabe, muitas vezes aconteceu isso. Deus tem falado comigo. Até inclusive esses dias eu estava orando a Deus, né? A prefeitura veio aqui, quebrou tudo a frente da minha casa aqui, tirou uns negócios aí. E eu fui argumentar com Deus: poxa, Senhor Deus, né? Tô orando a Deus, falei: Deus, poxa, a prefeitura veio aí, quebrou tudo. Eu perdi os meus tijolos, perdi o meu trabalho, perdi o piso que eu coloquei ali. E Deus falou no meu coração. E eu falei assim: e tudo isso por causa de inveja. Olha que mal, né? Aí Deus falou: para você ver, até eu também tive por causa de inveja, eu perdi a terça parte do céu. Aí eu fiquei quieto, não tive mais nem o que argumentar. Realmente, por causa da inveja de Lúcifer, Deus perdeu a terça parte do céu. Então, é essa relação que eu tenho com Deus, gostosa, boa, harmoniosa, né? Agora vamos para o assunto que nos trouxe aqui. Até para transar tive que esperar, né? Vamos lá. Eu fiquei assustado, apavorado, né? Mas a minha alegria... Por muitos anos, essa rotina foi culto nos lares, culto nas casas dos irmãos, Araújo, Nair, Eli, Eliane, Norma e Levi, né? Essas pessoas são pessoas que moravam ali naquela proximidade, que eram crentes da nossa igreja, e nós íamos na casa deles para fazer o culto dos lares, né? E na igreja no sábado, né? E num desses cultos, né? Saí do culto direto. E muitas vezes eu saía do culto e ia direto pro trabalho. E o Eli, ele me levava, né? Pra pegar o ônibus da empresa depois do culto. Um Passat branco que ele tinha. Essa prática de levar. Ele me ensinou a levar a pessoa no trabalho. Eu trago comigo até hoje. Tanto que eu até levo meus filhos no trabalho, busco, né? Porque é uma prática que eu aprendi com ele e que eu trago comigo. E aos domingos a gente ficava na casa do irmão Eli, às vezes almoçava lá e com a irmã Eliane, via o irmão Araújo. Então aquela coisa gostosa que nós não tínhamos em casa, coisa de família, pai, filho, né, mãe. Eu via aquele negócio gostoso. Na minha casa a gente não tinha aquilo, porque a minha mãe, ela gostava de som alto, bebidas, e como eles eram espíritas, né, então tinha uma certa separação. Mas tudo bem. Eu gostava de ir lá. E gostava de ver a unidade, o amor com que um tratava o outro, cumplicidade, como nas igrejas evangélicas é hoje. Eu não sei se, né, todas as igrejas são assim, mas na igreja batista tem essa coisa de família, de unidade, de cumplicidade um com o outro. Principalmente nas pessoas que a gente via, na casa do Eli, na casa da Eliane, da Nair, do Araújo, né? Eu sempre vi isso, né? Sempre, não sei se outras pessoas não viam. Pode ser que eles vão falar: não, não era bem assim. Mas para mim era, né? Eu sempre vi essa cumplicidade, essa coisa gostosa que hoje eu vivo na minha casa. Eu trouxe isso para mim. E, né? Então,
uma dessas reuniões, eu orando a Deus, eu pensando naquela situação, eu pedi para Deus em oração, pedi para Deus que, oh Deus, me ajuda aí, eu queria ser marido de uma só mulher. Que nem o irmão Eli, até comparei, né? O irmão Eli, a irmã Eliane, né? Me ajuda, me abençoa, né? Uma oração sincera num desses cultos, né? E beleza, né? Eu até saliento aqui, toma muito cuidado com os pedidos de oração que vocês fazem no coração. Se forem pedidos verdadeiros, né? Passaram anos e eu me esqueci desse pedido. Nós, nas madrugadas, estamos abençoando o povo e muitas vezes a gente faz alguma profecia, a pessoa concorda e depois ela pode vir a se esquecer e se lembrar mais tarde. Eu tenho certeza que vai se lembrar. Então, depois de muito tempo desse pedido, eu me esqueci, passou, foi embora, né? Tranquilo, passou, eu não me lembrava mais, passaram-se os anos, passaram-se os tempos, né? Porque eu sei que Deus ouve, atende e cumpre as orações, mesmo que nós as esquecemos. Se você pediu para Deus uma coisa hoje, pode demorar anos, meu querido. Deus não esquece, Ele vai vir e vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, com certeza Ele vai falar. E o tempo passou, eu me esqueci dessa oração, desse pedido maravilhoso, né? Maravilhoso. Sou grato a Deus por isso, tudo bem. Um certo tempo depois, eu estava trabalhando numa empresa de ônibus, de cobrador de ônibus. E meu motorista, o Renato, me chamou lá na frente e me disse. Era aquele crente meio, né? Meio crente, meio não crente. Mais tarde na hora da janta, ele falou para mim assim, mais tarde na hora da janta eu chamei uma menina para ir até o ponto final e ela vai levar uma amiga dela. Eu já fiquei meio assim, falei, beleza, vamos lá. E ele sabia que eu era crente e ele era espírita. Então, na hora da janta, lá no ponto final, ele falou, lá no ponto final você vai para trás, eu vou ficar aqui na frente com uma e você vai lá no ponto para trás com a outra. Beleza, beleza, vamos lá. Vamos para o ponto final, lá na hora da janta, no escuro. Ele colocou o ônibus num ponto estratégico, né? Eu fui para o fundo do ônibus com aquela garota. E ela ficou na frente, e ele ficou na frente com a amiga dela, né? Sentado. E ela começou a me acariciar, a me pegar. E de repente ela me deu um beijo na boca. Aquele beijo demorou alguns minutos, segundos, não sei. Mas de repente eu escutei um barulho dentro do meu estômago. Ploc! Ela também escutou. E ela me perguntou, o que foi isso? Eu falei, eu não sei. 2 minutos depois eu saí correndo de perto dela, abri a porta e comecei a vomitar. Foi. Vomitei até as tripas, né? Recolhemos o ônibus e ele me levou no hospital. Cheguei no hospital, tomei soro, fiquei lá até 3 horas da manhã, né? Minha mãe viu o Renato me trazer 3 horas da manhã, foi pro meu quarto e começou a me interrogar. Meio áspera, ela perguntou, o que aconteceu? Eu falei, eu tive uma crise de vômito. Ela continuou. O que você comeu? Assim, bem brava, sabe? Ela tava brava, ela tava muito nervosa. Eu falei, nada. Ela perguntou, alguma porcaria? Eu falei, não. A gente se lembra que ela sempre foi contra drogas, né? Ela sempre brigava, ela falava que se um dia ela pegasse um de nós usando drogas, um dia ela quase jogou o meu tio no buraco de uma linha que tem no fundo da minha casa lá, porque ele tava fumando maconha lá no fundo. Ele falou, falei pra você que eu não quero você com essa porcaria aqui. E ele foi embora. Ele era traficante ainda, minha mãe desafiou, ele falou, vai embora daqui com essa porcaria. E foi embora. Aí ela pegou e perguntou pra mim. E eu falei, não. Aí ela começou a investigar, ela começou, né?
Começou a investigar e foi investigando até achar. Eu disse, tudo começou com um beijo. Ela falou, um beijo? É um beijo que eu dei numa garota, numa moça que foi lá no ônibus. Ela disse, meio maliciosa, um beijo numa moça. Tá bom. Beijou uma moça no ônibus e começou a vomitar. Sei. Fomos dormir. Ela foi pro quarto dela. Eu fui dormir. Beleza. No outro dia eu acordei 1 hora da tarde, meio-dia, 1 hora da tarde mais ou menos, e ela. Aí eu saí pra fora, né? Os meus vizinhos ali, estavam ali umas mulheres, uns rapazes, olharam pra mim assim meio esquisito, né? Porque não falaram nada, eu também não falei nada. Saí pra trabalhar mais tarde, até o ponto de ônibus, todo mundo me olhava com aquele olhar, sabe? Aí eu já pensei, falei, minha mãe contou pra eles, de uma forma maliciosa, contou pra todo mundo que eu beijei uma moça e tive uma crise de vômito. Ai meu Deus, fiquei mal visto por vários dias ali, né? Meses mais tarde, né? Passou-se aquele negócio do vômito, beleza, tranquilo, né? Passou. Aí meses mais tarde eu estava menos crente ainda, né? E uma empregada de uma vizinha, bonitinha, usava shorts curto, né? Era bem bonitinha mesmo. Começamos a conversar e numa dessas noites ela me convidou para irmos dar uma volta por aí por perto de casa ali assim. Aí fomos, né? Começamos a conversar e de repente, né, saí um pouco de para baixo da minha casa, tinha uma obra. Entramos na obra e começamos a nos acariciar. Nos despimos. Aí eu arrumei, ali tinha umas tábuas, eu peguei 2 tábuas, coloquei no chão, deitamos nas tábuas e começamos a nos acariciar. Demorou poucos minutos. De repente, aquela menina saiu gritando, batendo e eu também. Um monte de formiga lava-pés inundou a gente, todo o corpo, mais nas regiões íntimas. Nossa, aquilo foi um fracasso. Tiramos todas as formigas, fomos para casa sem nada acontecer. Para casa. Tranquilo, beleza. Passamos por essa etapa aí, né? Dias depois eu estava em casa tranquilo, né? Solteiro ainda. Apareceu, começou a chover, de repente começou a chover, eu tava sozinho. Aí chegou uma moça, né? Bateu na porta. Moço, deixa eu passar a chuva aí, tá chovendo muito forte. Ela tava toda molhada. O corpo dela estava exposto na roupa. Nossa, eu fiquei assim, como é que eu posso dizer, excitado. Então, fomos ali, ela deu a toalha para ela se enxugou, tá, beleza, né? Começamos a nos olhar, de repente ela falou uma coisa, falava outra, né? Mas eu percebi, de repente, que ela não falava coisa com coisa. Aí eu peguei, fiquei meio sem graça, falei pra ela, se enxuga aí, vai lá no banheiro, tira essa roupa molhada aí. Aí ela foi lá, tirou a roupa até, né? Deu pra conseguir ver o banheiro era quase dentro de casa ali. Aí eu fiquei meio assim, mas eu já fiquei pensando, falei, puxa, essa moça deve ser louca, né? Deve ter algum problema. Acabou a excitação na hora ali. Beleza, ela foi embora, graças a Deus. Passou a chuva, ela foi embora, acabou, beleza. Alguns meses depois, a mesma coisa. Minha prima veio na minha casa e ela falou pra mim, ô primo, eu queria ir no jogo, assistir um jogo. Falei, ah, beleza, vamos lá. Ela tava com shorts, saia shorts, um shorts que entra assim na frente da saia, assim, grudado na roupa, e uma blusa, mini blusa, e eu, beleza, vamos lá, fui com ela. Na volta nós tomamos uma chuva, ela ficou toda molhada.
Foi para dentro da minha casa, pegou a toalha, começou a se enxugar. De repente, a minha mãe entra pela porta, brava pra caramba. Por quê? Minha mãe não se dava muito bem com a mãe dela, né? Então aí, de repente, elas brigaram, eu levei ela no ponto, ela pegou o ônibus, foi embora. Beleza, passou. Eu já tava ficando até preocupado. Tava. Poxa, será que eu sou, sei lá, né? E comecei a me questionar, né? Mas anos depois a minha esposa apareceu, nós nos casamos, namoramos, casamos e tivemos 2 lindos filhos maravilhosos, né? E hoje eu posso dizer, eu sou o marido de uma só mulher. Mas depois de anos que eu comecei a pensar, poxa, aquela oração, o Espírito Santo trouxe à minha memória. Aquela oração não me deixou fazer o que eu queria ter feito, né? E eu tenho certeza que o objetivo de Deus foi alcançado, que era aquele pedido que eu fiz para ele, ser marido de uma só mulher. Eu louvo, engrandeço, glorifico e exalto porque isso aconteceu comigo. E dentro dessas coisas, Deus sempre fez isso, nos guardou, nos livrou, nos protegeu, não só nesse sentido, mas em outros sentidos financeiros, saúde, enfermidades, e assim Deus foi nos conduzindo. Deus tem nos trazido até aqui sãos e salvos em nome de Jesus, e é por isso que eu louvo, engrandeço, glorifico e exalto. Amados, que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Silvanir e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes.